Bem, você trabalha, recebe, paga as contas, resolve problema, daí o mês termina e você não tem dinheiro, não sobrou nada para você. Isso é uma sensação de frustração, né? Cansativo, né? Porque você trabalha, se esforça, recebe, no outro mês a mesma coisa, e assim vai, a mesma coisa, nunca sobra, né? Se isso acontece com você, esse vídeo é para você. Eu me chamo Eliseuda Nascimento, sou planejadora financeira, trabalho com finanças já há mais de 40 anos, trabalhei no ambiente corporativo por 40 anos, empresa pequena, média e grande, sempre na parte de finanças, né? Hoje eu trabalho ajudando famílias, crianças, adultos, qualquer pessoa que queira melhorar a vida financeira. E também ajuda as empresas a se estruturarem financeiramente. Então, já vou pedir para você curtir meu vídeo, dar um like aí, compartilha, se inscreve no canal. Esse canal aqui, ele é dedicado a falar sobre educação financeira, tudo relativo a finanças, mas de uma forma simples, clara, do dia a dia mesmo. Então, espero que você goste e vamos lá. Bem, muitas pessoas acreditam que quando o dinheiro não sobra no final do mês, é porque é problema só de renda, porque elas têm um pouco, mas na prática não é isso que acontece, porque isso acontece com pessoas de rendas variadas. Eu tenho clientes com rendas variadas e acontece com o mesmo problema. Então, tem um motivo por trás disso. É que muitas vezes, quando o dinheiro entra na conta, o dinheiro já está comprometido. Então, a pessoa já tem os destinos dele, né? Já tem parcela, financiamento, compra parcelada, empréstimo. Então, o dinheiro praticamente entra e sai. Então, esse é um dos motivos, né, que o dinheiro desaparece. Outra coisa é viver no automático. Então, se você vive no automático, você vai repetindo as coisas, repetindo, sempre você paga as mesmas coisas, compra as mesmas coisas e não revisa as suas despesas. Então, às vezes, você está pagando coisas que você nem precisa mais. Então, isso causa estresse, frustração, ansiedade, até a pessoa fica desmotivada, né? Você tem aquela sensação que você está estagnado, que você trabalha, 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 ganha, ganha, ganha e não sai do lugar. Então, você não consegue avançar financeiramente, né? Desgasta emocionalmente. Isso é um problema que existe independente de renda. Fazer o dinheiro sobrar não está diretamente relacionado com ganhar mais. Ele depende de direção, consciência, organização e comportamento financeiro. Eu vejo que o comportamento financeiro é o que impacta mais os gastos das pessoas. Então é importante, eu falo que o financeiro, ele, na verdade, ele não tem a ver só com números. Na verdade, o que menos influencia são números, é o comportamento. Então, quando a pessoa tem consciência do comportamento dela e ela ajusta o comportamento, a vida financeira flui. Então, as pessoas sempre reclamam que o problema é renda, mas na verdade não é. É comportamento financeiro, na verdade. O pilar, no meu ver, é mais importante, óbvio, né? Que eu falei, direção, consciência, organização, né? Tudo isso faz parte, mas se você mudar o comportamento, você vai ter tudo isso. Um dos motivos, né, que as pessoas têm que nunca sobra nada, é quando o dinheiro já está comprometido. Então, você faz dívidas, cartão, empréstimos, boletos, contas atrasadas, tudo. Você praticamente o dinheiro já tem um destino. Então, você já recebe sabendo que já vai ficar zerado no dia seguinte que você recebeu. Então, é uma sensação péssima, né? Você fica no sufoco financeiro a vida toda, você trabalha o mês inteiro sabendo que você não vai ter dinheiro no final do mês, quando você receber, e você trabalha só para pagar boleto, como a gente fala, né? Você trabalha, acorda, vai, trabalha, volta para casa e recebe, paga conta e vai, fica nessa batida aí, vai, sempre as mesmas coisas, né? Então isso é terrível, porque a pessoa sente até um sentimento de impotência,
Muitas vezes a pessoa sente um sentimento até de incompetência, né, porque fala: "Meu Deus do céu, eu só trabalho para pagar boleto", né. Então esse é um dos motivos. O outro motivo é que você paga todo mundo menos você, então você continua nessa batida, você paga o banco, paga o mercado, paga a escola, paga as contas, mas você não tem nenhuma reserva, você não tem planos para o futuro, objetivos, você não tem tranquilidade financeira, né. Então você vem só sustentando a rotina que você criou. Então isso acontece por muito tempo e a pessoa sente que nunca constrói nada. E na verdade não constrói, porque uma pessoa que trabalha só para pagar boleto, só para pagar as contas, ela não tem como juntar dinheiro, construir uma reserva, realizar uma meta. Então é frustrante também, né. Então também um dos motivos também que não sobra nada, é a pessoa não ter planejamento e paga todo mundo e não sobra para você. Outro erro comum é gastar antes de planejar. Então, assim, quando o dinheiro entra e ele não tem uma direção, não tem um direcionamento, não tem um planejamento, você normalmente se acha destino para ele com pequenas compras, gastos automáticos, impulsos, decisões emocionais. Então, você dificilmente você consegue, guardar dinheiro se você não tem um plano para ele. Então, quando você tem uma sobra, se isso vai acontecer em algum mês, fala: "Nossa, eu acabei de pagar uma conta, vai sobrar algum valor". Você vai lá e gasta aquele valor, você não guarda. E daí você fica o tempo todo na mesma batida, na mesma rotina sua, sem dinheiro o mês todo. Então, é importante, né, ter esse planejamento. Porque se você tem um planejamento, você sabe: "Olha, quando acabar meu empréstimo, o mês daqui 2 meses, esse valor que eu pagava, eu vou guardar para eu ter uma reserva, para eu realizar um sonho, para quando eu tiver um imprevisto eu ter um dinheiro". Não, você já vai lá e gasta tudo, às vezes até mais do que a parcela que sobrou, né. Então esse é um erro muito comum também que acontece, que eu percebo que as pessoas fazem, assim, com muita frequência mesmo. Bem, outro erro que acontece com frequência é quando a pessoa tem um aumento de renda, o que que ela faz? Ela aumenta o padrão de vida dela. Daí, automaticamente, ela aumenta os gastos, aumenta os compromissos, aumenta o padrão de vida, e daí ela não cresce. O que acontece? Ela continua na mesma, com os pagamentos das contas, com aquela mesmo sufoco que ela tinha. Ela não pensa em criar uma reserva, fazer uma organização, guardar um dinheiro. Então, ou seja, ela não vai resolver o problema financeiro, ela vai continuar gastando mais sem ter disciplina de guardar, sem ter constância. Por isso que eu digo, a renda não é o maior problema das pessoas, é a administração do dinheiro. Porque nesse caso, por exemplo, quando uma pessoa tem um aumento de renda, o ideal seria o quê? Ela viver com o que ela já estava e guardar essa diferença. Sempre viver, a gente recomenda viver sempre 2 ou 3 padrões abaixo do que a gente ganha. Não viver acima. Geralmente as pessoas querem viver acima ou ali, igual. E quando ela faz isso, quando ela vive assim, ó, igual, ela paga só boleto, gera essa frustração. E qualquer imprevisto que acontece, ela se endivida mais ainda. E quando ela tem um aumento, é uma oportunidade de guardar o dinheiro, porque se ela já estava vivendo com aquele padrão, ela consegue viver, mas não, ela vai lá e aumenta. Então esse é um erro, assim, que acontece com frequência. O outro erro é a ausência de direção, que nem assim, o dinheiro, ele precisa ser direcionado, o dinheiro, você precisa guiá-lo, não ele te guiar. Você precisa dar um direcionamento para ele, então para isso você tem que saber quanto ganha, quanto gasta e quanto, guarda. E o que guarda, quais são os destinos que você vai dar para ele. Se você não faz isso, o dinheiro vai embora, ele desaparece, porque o dinheiro entra na conta, já tem a metade dele já está gasto, outra metade você vai arrumar rapidinho como gastar e vai continuar. Acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, recebe no final do mês, paga as contas e continua. E vai ser essa sua vida toda. Então, ou seja, uma vida de frustração, de falta de prazeres, de não ter uma vida que você gostaria de ter, mas é por falta de planejamento. Então, o importante aqui é vocês saberem que o planejamento financeiro não é um aprisionamento. Muitas pessoas pensam isso, que
quando elas têm um planejamento, elas vão deixar de viver. Mas exatamente o contrário. O planejamento financeiro, a organização financeira é libertador, é liberdade. Então, é você conseguir usar o dinheiro com mais consciência, não ficar preocupado o tempo todo com o próximo boleto, se eu vou conseguir pagar, se vai ter uma conta, se vai acontecer alguma coisa. Não, o planejamento financeiro, ele é libertador, ele dá uma, assim, você tem uma clareza de tudo o que você tem que fazer financeiramente. Então, quando você tem essa clareza, tudo muito mais simples, né? Muito mais fácil, né? Então, deixar claro que o problema não é quanto você ganha, é como está sendo usado o dinheiro que você ganha. Então, assim, as mudanças que você faz, as pequenas mudanças que você faz de comportamento referente ao dinheiro, elas vão te dar tranquilidade ao longo do tempo. Então, que isso tem que ficar claro, né, que o organização financeira é libertadora. Bem, para sobrar dinheiro, né, não começa no banco, né, começa com as atitudes que você tem, referente ao seu dinheiro. Então você precisa dar direção, tem que dar um direcionamento para o seu dinheiro. E nem sempre, o primeiro passo é ganhar mais. O primeiro passo é você parar de viver no automático e ter mais clareza com as coisas que você faz do seu dinheiro, né. Então, assim, os pontos que eu falei hoje, só recapitulando, né, que por que não sobra dinheiro? Porque o seu dinheiro já está comprometido, porque você paga todo mundo menos você gasta antes de planejar, quando você tem um aumento de renda, você aumenta as despesas também. E não tem, direcionamento. Então, se você prestar atenção nesses passos, mudar isso, você consegue, com certeza, mudar a sua vida financeira. Então, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilha, se inscreva no canal. Se tiver dúvida, deixa aqui embaixo. Se vocês tiverem algum assunto que queiram, que eu fale sobre finanças, pode deixar que eu faço um vídeo sobre o assunto. E se você quiser saber mais sobre planejamento financeiro, organização financeira, eu tenho um curso que eu vou deixar o link aqui embaixo deste vídeo. E lá eu falo desde o início, desde quando a pessoa está devedora até ela virar poupadora. Então, eu passo por todas as etapas, do planejamento. O curso é bem legal. Então, se você tiver interesse, entra aqui. Então, te vejo no próximo vídeo.